Olá, bom dia. Quinta-feira, hoje é 2 de junho. Seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã. E o nosso primeiro assunto de hoje é saúde. A Santa Casa de Sorocaba iniciou de novo obras para a construção de uma casa-mata que deve abrigar equipamento para tratar pacientes com câncer. Está marcada para hoje uma reunião que deve definir o prazo de entrega. A auxiliar de enfermagem teve câncer de mama. Ainda está na fase final do tratamento. O pior já passou. Mas as 35 sessões de radioterapia deixaram uma sequela. É como se fosse uma assadura de bumbum de neném. Fica tudo vermelho e super sensível, de não aguentar sutiã. Normalmente eu ponho um lencinho entre a mama para não ficar, porque quanto mais ela fica colada, mais ela... Isso dura uns 2, 3 dias, depois passa. O procedimento também foi parte do tratamento de Sandra, que teve o mesmo problema de saúde. Foram 33 sessões através do SUS na Santa Casa de Sorocaba há 2 anos. Eu fazia de manhã, 6 horas da manhã, todo dia. No final foi cansativo, todo dia você está levantando de manhã. Mas foi tranquilo porque foi aqui mesmo, né? A artesã disse que na época não teve dificuldades de acesso ao serviço, mas sabe que atualmente muitos pacientes precisam viajar, inclusive para outras cidades. Primeira coisa que desgasta muito e eu acho que atrapalha o tratamento, porque a pessoa sofre mais, né? E eu acho que o que a gente precisa é tranquilidade nessa hora. A solução poderia ser o funcionamento de um aparelho acelerador linear, que faz o mesmo procedimento de maneira mais eficaz. Já começou na Santa Casa a demolição deste espaço para a construção de uma casa-mata, que deve finalmente abrigar o aparelho para atendimento aos pacientes do SUS. Dos 400 pacientes que fazem o tratamento de câncer na Santa Casa, mais da metade vem de outros municípios. Está agendada para esta quinta-feira uma reunião entre a administração do hospital e engenheiros da empresa que venceu a licitação para a construção da casa-mata e também do Ministério da Saúde. O objetivo é definir o prazo de conclusão da obra. Na época em que era administrada pela provedoria, a Santa Casa chegou a iniciar a construção de uma outra casa-mata para receber um acelerador linear. Porém, as obras atrasaram e o jornalismo da TV Sorocaba SBT acompanha o caso desde 2010. De acordo com uma denúncia apurada na Câmara Municipal, a diretoria da época fez um empréstimo de 5 milhões de reais, que seria em parte pago pelo governo federal. O valor que deveria ser usado para a compra do equipamento e construção da casa-mata teria sido empregado para outras finalidades e o serviço até hoje não está disponível à população. Em 2013, o Ministério Público arquivou a investigação do caso. Informação importante agora aos usuários do transporte público de Sorocaba e também de Votorantim. O Sindicato dos Rodoviários e as empresas operadoras do transporte urbano e intermunicipal nas duas cidades chegaram a uma proposta de acordo em uma audiência de conciliação no TRT em Campinas. A proposta agora precisa ser aprovada pelos trabalhadores em assembleia que será realizada amanhã, sexta-feira. Diante do avanço na negociação, o sindicato suspendeu a greve da categoria, que já retomou normalmente as atividades. O governo do estado de São Paulo liberou quase 60 milhões de reais para agricultores do estado. A proposta de negócio atende a um projeto de desenvolvimento rural sustentável Microbacias 2. Parte do recurso que será destinado à região de Sorocaba poderá ser utilizado por associações e cooperativas locais para colocar em prática ações para possibilitar renda aos pequenos produtores e desenvolvimento para a agricultura familiar local. A gente fala agora do tempo. A quinta-feira deve ser chuvosa na região, segundo o Climatempo. À tarde, as temperaturas sobem um pouco e o sol pode até aparecer. A mínima prevista hoje para Sorocaba é de 17 graus e a máxima chega aos 25. Veja como fica o tempo em outras cidades.
Camburi, a mínima prevista é de 17 graus e a máxima chega aos 25. Mesma previsão para Jundiaí. Em Itapeva, a mínima prevista é de 15 e a máxima não passa dos 23 graus. Itapetininga registra a mínima de 17 e máxima de 24. Recadinho agora aos motoristas de Sorocaba, um trecho de mão única de direção começa a funcionar hoje na rua Paulo Eiró, na Vila Aro. É no trecho entre a rua Emília Pérez Rodrigues e a rua Pedro José Senger. Placas já foram colocadas e também sinalização de solo. Agentes de trânsito da Urbis devem estar também no local, mas é claro que a gente pede a atenção de todos os motoristas. Segue em Salto até o dia 29 de julho o prazo para o pedido de isenção para terrenos de uso social. As informações com Alessandra Cunha. Para isso, os contribuintes que têm o terreno nessa situação de uso social, que é aquele utilizado para horta, parquinho, jardim, pomar ou até mesmo o depósito regular não coberto, tem redução de 70% no valor venal do IPTU. Mas para isso é preciso se dirigir ao Atende Fácil e abrir um processo até o dia 29 de julho, comprovando por meio de fotos que o terreno se encaixa nesse benefício. Mais informações no Atende Fácil, que fica na rua José Revel, 270, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. Hoje é dia 2 de junho, nós já falamos aqui no Noticidade de Manhã, mas eu tenho uma notícia para você aí de casa. Só a partir de hoje, o seu salário é seu mesmo, sabe por quê? Desde o primeiro dia do ano até ontem, tudo o que você trabalhou e recebeu foi só para pagar impostos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio e 1º de junho. 153 dias do ano trabalhando para pagar imposto. Quando gasta, quando ganha, quase 42% da renda do trabalhador. É para isso. É caro os impostos aqui do Brasil, né? Sobra pouco pra gente. Muito imposto, a gente paga muito. O brasileiro paga tributos divididos em pelo menos 4 categorias. É imposto sobre os rendimentos, também imposto sobre o consumo, produtos e serviços que a gente adquire, também imposto sobre o patrimônio e ainda outras taxas, como taxa de limpeza e de emissão de documentos. A gente veio até essa padaria para tentar dar um exemplo. É como se esse bolo aqui fosse o seu salário. E esse pedaço aqui que eu vou cortar, olha só, é tudo o que vai ficar do seu salário para os governos federal, estadual e municipal. O problema é que essa fatia grandona que sai do nosso bolso não está voltando. O imposto ele vai servir para custear todos os deveres que o Estado tem para com os cidadãos. Ou seja, o Estado tem o dever da educação, saúde, segurança. Isso ele consegue arrecadar através dos impostos. Mas no Brasil... No Brasil esse dinheiro não retorna para a gente tão facilmente, nem na totalidade. Segundo o especialista, países como a Dinamarca, por exemplo, pagam impostos até mais altos. Porém, o serviço público é perfeito. Mas existem nações que têm realidades um pouco mais parecidas com a nossa. Como o México, a Argentina, eles têm uma carga tributária menor. Eles vão trabalhar cerca de 90 dias, 140 dias para pagar para o Estado essa parte do salário dele. Porém, o retorno dele é similar ao brasileiro. E nós temos casos ainda que nem os Estados Unidos, que vão trabalhar 98 dias e vão ter um bom retorno dessa parte investida no Estado. A Fernanda, proprietária da padaria onde a gente foi gravar, também sofre com a carga tributária. Se tivesse menos impostos, seria melhor para todo mundo, né? A gente poderia vender o produto mais em conta e o cliente ficaria mais feliz que pagaria menos também. Pois é, agora que a gente acabou essa reportagem, né, Fernanda? É só comer o bolo, né? Então, só que a gente vai comer só esse pedaço, que essa fatia aqui já tem dona. A gente só espera receber um pouquinho de retorno disso, né? O Noticidade Manhã fica por aqui. Uma ótima quinta-feira para você. A gente se vê amanhã. Tchau!